partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo, no programa Plataforma Popular. Apresentação Cícero Teixeira, aqui na Web Rádio Migrantes. Desta Carta pela Democracia. Não, é que veja bem, uma coisa é quando você é uma carta que você são os princípios democráticos. Então tem os próprios estudantes, tem artista, advogado, e a sociedade civil também participa dentro do processo. O efeito político que tem essa carta é que as pessoas que realmente estão vivenciando, estão preocupados no quebre democrático, eu não acho, assim, honestamente, eu não acho que vai acontecer um golpe militar. É inviável um golpe militar hoje em dia, é muito difícil. Veja, os países da América Latina, é difícil, ainda mais o Brasil criar porque hoje em dia a série de repercussões econômicas internacionalmente que vai afetar. Está o próprio caso da Bolívia, quando fizeram o golpe contra o Evo Morales. Quanto tempo o Evo ficou fora? 1 ano. Voltou, houveram eleições, e hoje em dia a ex-presidenta está condenada, tudo. Então, assim, é que aí você tem que fazer um aprofundamento político da situação que acontece hoje no país. Hoje em dia o país, o Bolsonaro, ele trabalha muito com a questão do esse dinheiro que vem, esse dinheiro secreto, né? O orçamento secreto. E para mim é uma questão que é muito clara. Jamais você vai dar dinheiro para deputados e senadores em troca do quê? E não é troca assim só de, olha, eu vou te dar 2 milhões para ter um município e você tem que votar comigo. Para mim, por trás deve ter muito mais. Deve ter algum papel assinado, alguma coisa. Porque o que significa? Significa que o Bolsonaro, ele comprou os deputados e senadores do centrão, da bancada deles. Então, aí você não pode fazer absolutamente nada, porque vem um processo eleitoral. E uma hora ele pode aparecer. Agora não aparece, porque todas as medidas que tem implementado dentro da própria esfera militar, os aumentos, os militares estão tranquilos, estão felizes, né? Tem 2, 3 que falam, mas que no âmbito militar precisa saber qual que é o dimensionamento. Ele, claro, ele fala de golpe, porque ele é um debochado. Você tem que tomar cuidado com as palavras que ele fala. Ele é um debochado. Ele sabe onde ele está pisando. Ele não é bobo. Quando ele dá em troca de algo, ele sabe por que está dando e para quem está dando e como que vai ser esse retorno. E esse retorno ele fala. Esse retorno ele fala do próprio Procurador-Geral da União. Às vezes ele diz, olha, eu não vou levar esse processo adiante porque não é importante, vamos tentar minimizar as situações, tudo. Porque esse é o grande... Um golpe branco pode até ser, e ele está debochando assim no máximo para que a população fique com medo dele, fala assim, porque veja bem, se você faz um retrospecto nas questões militares, na própria ditadura, claro, na época quando houve o famoso milagre brasileiro, que era para alguns, quando o Milton Friedman do Chicago Boys, ele veio aqui no Brasil, e ele veio fazer essa reforma econômica, que cada um começou a comprar um Fusca, começou a comprar uma TV a cor. Então, essas coisas, hoje em dia, elas estão ressurgindo, mas de outra forma. De outra forma, você tem a ajuda emergencial, que são ajudas eleitoreiras, uma ajuda que você está criando um dinheiro que não existe, porque você produz dinheiro. Você produz dinheiro, porque se você olha hoje em dia, o real, ele é desvalorizado, né? Por exemplo, a inflação é muito alta.
E quando você falava em deflação, deflação é quando os preços começam a cair, entendeu? A inflação, neste processo hoje em dia, os preços não estão caindo, muito pelo contrário, os preços cada dia são mais inflacionados, porque um momento que o país vive de uma crise econômica e política, que as pessoas se aproveitam, às vezes o próprio empresariado, hoje em dia com o aumento da gasolina, aumento do diesel, aumento do petróleo, uma série de situações que vai ressurgindo, você vai acrescentando os preços, você não consegue competir. Ontem mesmo olha, eu tenho uma mania de sempre tomar café com leite. Em São Roque é muito mais caro. Aqui em São Paulo é barato. Tomo um café com leite e um pedacinho de bolo. É barato, mas caro. Me cobraram R$ 7,50. E eu pagava aqui até um mês atrás 5. Então, são situações assim. Eu vejo que o momento que, quando se fala essa carta A democracia. da democracia, são importantes porque são cronologia da turbulência que o país está hoje em dia, né? Essa carta foi assinada 45 anos atrás, quando era um movimento pelas direitas. Também foi colocado-se aí porque é importante você gerar uma carta. Claro, às vezes nessa carta não todo mundo entra para assinar. Senão ia demorar muito, se não consegue. Mas a sociedade civil, ela está assinada nesse processo. Então o resto, né? Tem outras cartas que estão sendo aí, inclusive a OAB aqui em São Paulo também lançou uma segunda carta. E são importantes porque aí tem que fazer uma cronologia. Por que se lança essa carta pela democracia? Que às vezes fala, mas mais uma carta não. Essa carta simplesmente os estudantes da USP eles idealizaram e colocaram para frente a partir do momento que o Bolsonaro chamou os embaixadores lá no Planalto para falar sobre a grave situação que atravessava o país. Era uma mentira muito grande, uma invenção dele, que ele está criando esses fatos. Então, aí os embaixadores realmente eles foram, participaram, mas não dimensionavam o que estava por trás daquilo, né? Porque tudo, o Bolsonaro, para ele, debochado. Ele foi na Fiesp para falar com os empresários, disse assim, uma cartinha, mas uma cartinha que compromete, que viola os direitos da democracia, viola os direitos tanto na questão de direitos humanos, na questão de saúde, na própria educação, quando a questão dos tetos de gasto, porque a educação hoje em dia está incluída no teto de gasto, e quando até e você não vai gastar tempo, a educação é um investimento, não um gasto, é investimento. Então, por essa série de situações se produz, e essa carta da democracia, né, que é importante porque é um momento que o país vive, é um momento que as pessoas têm que ir para a rua, têm que se manifestar. Isso independe do partido A ou partido B. Que hoje em dia as famílias, se você entra em cada família, quantos desempregados existem, quantas pessoas estão fora da escola hoje em dia, quantas bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado estão sendo cortadas. E isso aí é importante porque no doutorado e no pós-doutorado, no mestrado, são as pesquisas. E um país vive de pesquisa. Quando você corta esses processos, aí a situação aí fica complicada. Então a Carta da Democracia tem essa série de situações, né, para que realmente não aconteça absolutamente nada e que tudo... Ele pode até criar um tumulto, ele está tumultuando o processo, e essas cartas são interessantes porque a população começa a entender. Muita gente que acreditou na época que o Bolsonaro seria o salvador da pátria, se mostrou por A mais B que hoje em dia é só você, por exemplo, você que está acompanhando o programa, você que está agora acompanhando aí no outro lado, você tem um desempregado na sua casa? Com certeza tem. Tem na sua família? Com certeza tem
Tem ganhando salários baixos? Tem. Consegue chegar ao fim do mês? Não consegue chegar com salário até o final do mês. Então, essa é a carta da democracia. Tem essa série. Está tudo incluído nesse processo. Do Miguel Almada. Miguel, sem comentar também essa questão que Jair Bolsonaro, Miguel, esse ataque às urnas eletrônicas, sabe, na cabeça do povo brasileiro, de uma coisa que não foi constatada desde o início da implantação. E veja o tamanho da responsabilidade pela votação em todo o país. Cada vilarejo, em cada canto desse país, lá tem uma urna eletrônica, estarão, né, executando o seu voto ali. Então, nunca vi assim, Miguel, que eu me recorde aqui, eu nunca constatei assim, por exemplo, foi fraudada na urna tal, na zona tal, da região tal, da cidade tal, houve uma fraude ali, tal. Algumas falhas técnicas, às vezes dá uma pane na máquina, na urna, uma queda no sistema elétrico ali, mas nunca vi comentário nesse sentido assim de hackeamento, vírus que entrou no sistema, que é uma das coisas que ele alega. Digitavam em alguns locais, 17 aparecia a foto do Haddad. Miguel, isso é fake news. Desperdiçou uma grande oportunidade de estar apresentando as coisas boas que o Brasil tem, Miguel. Para vender, para negociar, para estar pontuando coisas como desconfiança, colocando dúvidas na questão das urnas eletrônicas. Não posso expressar o meu sentimento aqui, mas aos formandos, né, aí da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, por essa iniciativa maravilhosa. Que belo, a nossa história, a história se repete, Miguel. De 40 anos atrás, nós estamos vivendo hoje. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo, no programa Plataforma Popular. Apresentação: Cícero Teixeira, aqui na Web Rádio Migrantes.